Gente querida, 24 de fevereiro de 2025, que privilégio nosso encontro marcado aqui pelo canal do Aprova, nesta última segunda-feira do mês de fevereiro. Olha só, a gente segue juntos, construindo conhecimento e cidadania e fazendo a ressalva de que nem sempre as temáticas de que tratamos aqui são as mais entusiásticas. Às vezes são temáticas muito fortes, difíceis, e que a gente precisa de cuidado, de respeito, de muita empatia para tratar, mas a gente não deixa de repercutir, porque conversando e se comunicando, a gente tem a chance de se entender melhor sempre, gente, buscando justamente as palavras mais adequadas, a maneira mais respeitosa mesmo e simbolicamente humanizante de tratar das questões. E é por isso que, sem delongas, eu convido você, se você ainda não se inscreveu e ativou as notificações, faça. Se ainda não compartilhou com alguém com quem você quer conversar a respeito dessas temáticas, faça isso. Se você está conhecendo agora, eu te convido a olhar nossas abordagens anteriores. Nossa conversa é sempre muito democrática, enfatizando que se você quiser acessar a qualquer tempo, todas essas nossas possibilidades de abordagem são feitas para que você entenda naquele momento o percurso histórico, os acontecimentos contemporâneos e projeções. É por isso que eu te convido sempre a fazer essa análise super didatizada comigo, porque de quebra e por extensão, a gente corre o risco de ter melhores resultados em processos seletivos, concursos vestibulares e tudo isso. Vamos juntos, então? Olha só. Vou fazer aqui, pessoal, um sumário, como sempre faço, das nossas abordagens e seus entrecruzamentos, suas intertextualidades possíveis. Nós temos neste final de semana exatamente, pessoal, a rememoração com novos vieses de interpretação de 3 anos de guerra na Ucrânia. É isso mesmo, vamos tratar disso também. Temos eleições na Alemanha, tivemos eleições na Alemanha no domingo. Temos um fenômeno chamado BookTube ou BookTok. E o que isso representa, que tipo de reflexão podemos fazer pensando na nossa formação intelectual contemporânea. Também temos, gente, os 20 anos dos chamados PPPs. E o que, ou das PPPs no Brasil, e o que isso significa. Temos neste momento também, inclusive, uma atenção especial voltada a Roma por conta do estado de saúde do Papa Francisco. Vamos juntos? Olha só, vou começar já, pessoal, falando dos 3 anos da guerra na Ucrânia. Se você não viu o programa do Carnaval de 2022, em que eu abordei exatamente, com todo cuidado, gente, tudo que a gente tinha de informação sobre questões relacionadas à OTAN, ao começo da guerra, deflagração do conflito, eu abordei naquele programa do Carnaval de 2022 essa discussão, essa conversa, sempre de maneira muito respeitosa, dizendo que tempos difíceis viriam por aí. Então, se você não viu, pode buscar e se informar para fazer esse percurso histórico com a gente aí desses 3 anos. Depois, pessoal, a partir daí, a gente teve momentos muito aflitivos, conversamos muito sobre isso por aqui. Houve momentos em que foram testados todos os vieses diplomáticos em relação a uma tentativa, uma parceria, pensando em cessar fogo ou algo do gênero, mas não foi possível ainda até esse momento. Questões relacionadas a taxação de produtos ou aumento do preço de produtos por conta da queda na produção tanto da Rússia quanto da própria Ucrânia, e outras questões, né, gente, como as relacionadas aos gastos militares globais. Então, vamos fazer uma abordagem pensando no seguinte, olha, desses 3 anos em que o conflito se estende, já houve momentos em que a Rússia dominou ou teve em poder aproximadamente 30% do território ucraniano. Agora são 18%. Tem uma novidade importante que foi trazida a público neste final de semana, pessoal, do
Volodymyr Zelensky, o presidente da Ucrânia, ele disse assim, ó, e essa é uma das questões sistematicamente levantadas por ele, que ele queria que a Ucrânia fizesse parte da OTAN. Porque, resumidamente, eu te contei isso naquele programa do Carnaval de 2022 também, mas resumidamente, pessoal, quem faz parte da OTAN é mais ou menos assim, ó, mexeu com um, mexeu com todos. E é uma organização, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, muito poderosa em relação a armamento, a defesa coletiva e tudo isso. E ele disse o seguinte neste fim de semana, que se a Ucrânia entrar para a OTAN, ele renuncia. Então é uma das moedas de troca que ele pode fazer ou que é uma cartada possível em negociação. Sabe que uma das proposições que os especialistas viam nesses últimos anos era mais ou menos assim: os Estados Unidos estavam prontos ou sistematizando essa ideia de deixar a Rússia sangrar até perder força em relação à guerra, né? No entanto, com a eleição do Trump, o que a gente tem? Uma mudança de conversa. O Trump se aproximou em termos de conversa a tentar um diálogo com o Putin na Rússia, fazendo algum tipo de concessão ou de conversa pensando numa espécie de cessar-fogo, pacificação, e a publicação que fez o Zelensky é dizendo, peraí, a Ucrânia precisa de uma paz justa. Agora, em que termos ele está disposto, ou todos aí estão dispostos, gente, a negociar essa paz justa, a gente vai acompanhar ao longo desse desdobramento. Há também uma questão muito importante relacionada à proposição do Trump, gente. Ele quer afastar a Rússia da China e por isso talvez essa aproximação agora nessa tentativa de negociação. Também ele quer, para garantir essa paz ou essa viabilidade de paz, minérios da Ucrânia. Então, quer dizer, existe uma negociação, pessoal, e a gente sempre precisa pensar. Inclusive, estou deixando no link aí para você a questão relacionada ao gráfico que reproduz para a gente os números dos gastos militares globais em 2024. Isso tem a ver com a manutenção e financiamento desses conflitos internacionais e como isso, né, pessoal, arranca de todas as nações uma fatia muito necessária de investimentos que poderiam ser retornados de energia, tempo, dinheiro, pensamento criativo, tudo que a gente queira, que poderia ser voltado a coisas boas, a melhorar o nosso processo de educação, nosso processo civilizatório, nosso processo de entendimento mesmo das coisas, né? E no fim de contas, esse investimento ou essa força e energia estão voltados para conflitos, para guerras. Então, essa reflexão é muito necessária. Como eu sempre digo por aqui, quando a gente aborda esse tipo de tema tão sensível, né, gente? Às vezes, assim, individualmente a gente diz, mas individualmente a gente não pode fazer nada. Mas pode mandar um pensamento bom para quem precisa nesse momento, né? Então, estou deixando aí essa reflexão para a gente conversar um pouquinho a partir desse ponto, gente. Também, olha só, pensando agora nessa influência ou nessas mudanças de vieses interpretativos que os Estados Unidos podem dar a situações como a guerra na Ucrânia, vou te falar um pouquinho sobre as eleições na Alemanha. A gente teve uma participação efetiva, inclusive em tela, noticiada no mundo todo, né, do Elon Musk na reunião ou convenção desse partido de ultradireita, ultraconservadora, a gente diria assim lá na Alemanha, o AfD. E pela primeira vez desde a Segunda Guerra Mundial, ele deve ganhar um número expressivo. Não expressivos em termos, gente, de governabilidade, mas é o maior número de cadeiras que ele deve ter no parlamento alemão depois das eleições deste domingo. O que se confirmou era o que a boca de urna e as pesquisas mais antigas também já traziam, gente, que o Olaf Scholz não se mantém no poder. Quem vem para o poder aí como governante desse cenário, vamos pensar assim, né, da maior economia do bloco da União Europeia, é o Friedrich Merz. Diz, olha, ele é da União Democrática Cristã
Assim, é um partido conservador, é um partido de direita, mas que deve ter de negociar com outros partidos para fazer uma coalizão de governabilidade. Vou só aproveitar para lembrar que das 630 cadeiras parlamentares na Alemanha, 299 são escolhidas por voto direto da população e 331 são escolhidas por conta do voto em legenda. Então, os eleitores alemães foram às urnas e eles escolhem um candidato, mas também escolhem um partido. E aí é esse voto de legenda que preenche essas 331 cadeiras proporcionalmente, né? E é esse voto de legenda que deve fazer esse crescimento da AfD. Os partidos, gente, que estiveram até hoje, não precisaram e não quiseram fazer alianças e coalizões com a AfD. É possível, e aí a conferir, que a União Democrática Cristã, do Friedrich Merz, tenha que fazer para conseguir, obviamente, governabilidade. Claro, diz Cleusa, mas o que tem a ver, né, com isso? Tem a ver, pessoal, pensando aí na influência ou na possibilidade de diálogo, como eu disse, olha, mudança de vieses relacionados à guerra na Ucrânia, com a perspectiva norte-americana. Interferência, e não é uma interferência direta no processo eleitoral, mas no apoio, né, gente, dos Estados Unidos à própria AfD nesse momento. Então, pensar que essas relações globalizantes têm seus efeitos no mundo todo. Também vou aproveitar, então, eu dizia para você dos booktubes ou booktalks. É uma reflexão direta, pessoal, simplificada aqui, mas que vale a pena para a gente conversar um pouquinho, sabe? Existe um nicho muito viável aí nessas conversas em relação à indicação de resenhas feitas, né, indicações de leituras, tanto no YouTube quanto no TikTok. E assim, isso tem a ver com a influência também que essas pessoas estão exercendo em feiras e festas literárias, elas estão presentes, se abriu esse nicho de diálogo para a divulgação de leitura. E é importante que essa influência seja percebida por nós também, pessoal, pensando no seguinte, olha só. No ano passado, inclusive, eu trouxe aqui no momento que isso aconteceu, uma influenciadora disse que Memórias Póstumas de Brás Cubas, uma influenciadora norte-americana, disse que Memórias Póstumas de Brás Cubas era o melhor livro que ela já havia lido na vida. E isso fez com que esse livro alcançasse o primeiro lugar em vendas no setor, né, de ficção latino-americana na Amazon. Que é legal? Mais uma fatia de reflexão aí, pessoal. É legal entender que caiu o número de leitores no Brasil significativamente no último levantamento da Retratos da Leitura no Brasil, que 78% das pessoas dizem que usam a internet no tempo de lazer, que ficam em redes, mais de 30% ficam em redes como Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Então, ter esse tipo de tempo de tela, que eu tenho feito a campanha aqui desde o começo desse ano, né? Ter esse tipo de tempo de tela que não é só recreativo, mas que é instrutivo e de um jeito leve, interessante, engajador, é muito importante. É fundamental no nosso tempo. Agora, eu também quero levantar uma questão, pessoal. Quando ela fala de Memórias Póstumas de Brás Cubas, e de repente você vai fazer esse raciocínio junto comigo. A gente faz uma leitura de um texto que tem 100 anos e, portanto, é um português muito diferente do nosso português contemporâneo. E muitas vezes os adolescentes dizem, nossa, a gente não entende nada do que está escrito aí, porque é outro português, é quase uma outra língua quando a gente pensa em construção, escolha de vocabulário e referências culturais, gente. Agora, olha só, quando a gente lê um livro traduzido, que é o caso dessa influenciadora, ela leu na própria língua e numa tradução contemporânea. Então, isso faz uma diferença também. O que eu estou querendo dizer com isso? Que a gente precisa sempre levar em consideração o tempo de produção, o momento e as camadas necessárias para a leitura. E isso é só uma questão simplificada do tanto de coisa que dá para refletir a partir disso. Quero aproveitar como última temática aqui, pessoal, para abordar os 20 anos das políticas, né, ou dessas parcerias público-privadas que foram autorizadas no Brasil. Eu estou deixando um link bem
bem importante, bem relevante para você, porque em muito tem se falado que faltam políticas públicas no Brasil. Essa expressão eu uso muito por aqui, né? E as políticas públicas geralmente podem ser, pessoal, parcerias público-privadas, porque desde 2004 essas parcerias para execução são autorizadas no Brasil. Elas foram inspiradas e dão muito certo no Reino Unido, na Espanha, Portugal, por exemplo, gente. Aqui no Brasil há mais de 800 dessas parcerias em iluminação pública, destinação de resíduos sólidos, está aí, né, gente? A Política Nacional de Resíduos Sólidos que precisa se consolidar, e eficiência energética, que também é um gargalo e um hiato de que precisamos tratar no nosso país. Então, eu estou deixando esse link para você aprofundar e entender. Se você não sabia que existiam essas parcerias, essa ideia já tem 20 anos no Brasil, né? E diz como é que funciona, o que tem, que relação dá para fazer com política pública. E por último, e não menos importante, gente, um desejo de pronta recuperação e saúde, né, ao Papa Francisco, que está internado já há mais de uma semana. Os boletins de saúde têm saído e têm deixado Roma apreensiva e o Vaticano. Aí, de repente, você diz, gosto, não é essa a questão, gente. Trata-se de um chefe de Estado que tem todas as questões diplomáticas envolvidas e mais ainda, né, uma força de voz muito grande, muito proeminente no mundo. E quero dizer a você também que em relação a essa ideia dos booktubes e booktalks, tem a ver uma frase aí que eu já proferi por aqui, que o Papa Francisco usa muito, né? Diz, ó, por que faz tanto sucesso? Porque é muito mais interessante para nós, seres humanos, em vez de dizer para as pessoas lerem, as pessoas nos verem lendo e saberem que a gente leu e estudou, né? Então, quer dizer, é muito mais interessante não só as palavras que convencem, mas o exemplo que arrasta. Essa é a frase que o Papa Francisco repete recorrentemente. E a ideia dos booktubes e booktalks é isso, de espera aí, eu li, gostei, tô te sugerindo porque fez essa diferença tal para mim. Olha só, o exemplo arrastando muito mais do que a ideia imperativa de dizer leia, faça, estude. Então, meu convite segue por aqui também, pessoal, para que a gente dê mais tempo de tela para questões que nos fazem pensar, ter ideias produtivas neste 2025. E olha só, semana que vem, quando nos encontrarmos por aqui no meio do feriado de carnaval, pessoal, ou do trabalho, para quem está de trabalho no carnaval, já será mês de março. Então, um grande abraço a você, até semana que vem, saúde a todos, nos vemos na próxima segunda-feira. Tchau, tchau.